O que iria barrar a carreira de alguém para não ter resultados como analista master de licitação? E olha, pessoal, vamos lá. Aqui vocês vão escutar eu falar muito da história do tubarão e da rêmora. Tubarão e da rêmora. Como é que funciona isso daí? Se você olhar no oceano, o tubarão ele é o maior predador que existe no oceano. Ou seja, o tubarão ele nada livremente, ele escolhe os melhores alimentos, ele não precisa de ninguém para se alimentar, tá? E se você olhar o tubarão, você vai ver que ao redor do tubarão você tem aqueles parasitas mesmos, que são as rêmoras. As rêmoras, elas são aqueles parasitas que elas acabam comendo as sobras do tubarão. Quer dizer, elas andam nas pernas, né, na nadadeira do tubarão. Elas só se alimentam quando o tubarão se alimentou. Elas só comem quando o tubarão se alimentou. Se o tubarão não comeu, ela não vai comer, ela vai passar fome. E é assim que funciona no mercado de licitação. No mercado de licitação, o analista master de licitação, que é aquele que realmente tem o GPS do analista de licitação, Flávia, o que é o GPS do analista de licitação? Atualmente, olhando para o mercado das licitações, tá? Você tem mais de 95% das pessoas que estão por aí trabalhando com licitações, pessoas totalmente despreparadas, pessoas que estão trabalhando ali, ó, como amadores, que estão trabalhando como aventureiros, pessoas que tentam entrar no campo de batalha com a cara e a coragem, achando que licitação é fácil, que vai aprender na prática, que a escola é a prática. E aí você vai encontrar as rêmoras, mais de 95%, infelizmente, tá? De quem trabalha são rêmoras, e por isso que tem resultados muito abaixo, resultados medíocres, aqui no melhor sentido da palavra, com todo respeito, mas são resultados que não extraem o melhor que aquela pessoa tem, porque ela está ali trabalhando com pontos cegos que ela nem consegue identificar. É tudo um grande ponto cego para ela, por quê? Porque ela não tem conhecimento. A falta de conhecimento, ela traz ali uma venda nos seus olhos, ela não consegue identificar o que está certo, o que está errado, o que eu errei aqui, por que eu perdi essa licitação. Ela sequer consegue identificar esses erros, porque está trabalhando totalmente despreparada, como amador aventureiro, tá? Então, esse é o primeiro erro que você tem que tomar cuidado para você não entrar. Segundo obstáculo, acabei de explicar, Rob, por que tubarão? Segundo obstáculo, falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, muitos que não conhecem essa carreira acreditam que a única forma de você trabalhar com licitações é ou se eu for advogado, ou se eu fizer uma parceria com advogado. E isso é o maior erro, é o maior mito, é uma crença limitante que existe nesse mercado. Por quê? Primeiro, você não precisa ser advogado para se tornar um analista master de licitações e faturar acima de 10 mil reais por mês. Ah, Flávia, mas eu sou bacharel em direito, eu sou advogado, eu posso ser analista? Olha só, qualquer pessoa pode ser analista de licitação, qualquer pessoa. Então, não importa qual é a sua formação originária, não importa sequer se você tem diploma na faculdade. Gente, presta atenção, isso é muito importante, isso é uma dúvida comum. Qual que é o grau de escolaridade? Não há grau de escolaridade. Por quê? Porque não é o diploma da faculdade que vai fazer diferença. Tem muitos advogados, muitos contadores, muitos pós-graduados aí que estão trabalhando com licitação sem conhecimentos que tragam resultado e não estão tendo resultado nenhum. A pessoa está ali, às vezes, há 5, 10, 15 anos trabalhando com licitações sem resultado, com resultados muito abaixo do esperado, porque não é o diploma na faculdade que vai fazer diferença ao você ingressar nessa carreira e começar efetivamente a ter resultado. E aí eu vou até parar um pouquinho aqui rapidamente só para contar uma história, né? Você pode estar se perguntando, Flávia, por que você está passando aqui esse conhecimento para a gente? Porque eu parti desse erro, tá? Eu comecei a trabalhar com licitações em 1999. Por que eu entrei no mercado das licitações? Na época, a minha família enfrentava problemas financeiros gravíssimos. Então, naquela época, gente, você imagina, né? Meu pai, ele nasceu no cortiço. A minha avó era costureira. O meu avô era mecânico. E olha, nada de errado com isso. São profissões absolutamente dignas e que foi isso que me manteve, né? Quando na minha infância ali, na minha adolescência. Mas chegou um momento que eu falei, a gente não pode mais viver essa condição de escassez do jeito que tá. Foi quando eu vi aquele momento, tá? A gente estava
realmente assim no fundo do poço, meu pai devendo dinheiro, ele ainda foi no Banco do Brasil, eu me lembro que ele pediu dinheiro emprestado naquela época para pagar as contas, isso não resolveu o nosso problema, a gente ficou pior ainda, porque além de ter as dívidas, aí a gente passou também a dever dinheiro para o banco, e chegou um momento que eu falei, eu não posso mais viver essa condição, eu preciso ajudar a minha família, eu preciso fazer alguma coisa, foi aí que eu ingressei no mercado das licitações. Só que naquela época, quando eu comecei a trabalhar com licitações, tudo era uma grande caixa preta. Por quê? Porque quem trabalhava com licitação, né, era uma linguagem muito jurídica, uma linguagem muito complexa, muito difícil. E aí eu me matava de estudar. Eu fiz centenas de cursos, eu li centenas de livros, né, gastei um dinheirão com isso. E quando eu tentava aplicar aquela teoria, daqueles cursos teóricos, toda aquela informação jurídica eu tentava aplicar na prática, a coisa simplesmente não funcionava. E não funcionava e eu não conseguia ter resultado nenhum. Gente, eu demorei muito para enxergar que a maneira aleatória pela qual eu tentava me preparar simplesmente não funcionava. E foi aí que eu trouxe aqui o GPS do analista de licitação, que é exatamente o conteúdo que você vai entender com riqueza de detalhes durante a semana do analista de licitação. Depois que eu criei esse GPS do analista master de licitação, foi aí que eu comecei a ter resultados extraordinários para cima dos 10 mil reais por mês. E é lógico que eu não parei só em mim. Depois eu apliquei isso num grupo de amigos, depois eu fui aplicando nos meus grupos de alunos e a partir disso eu tive a real certeza que a metodologia realmente funcionava, porque vários alunos tiveram resultados extraordinários, faturando acima de 10 mil reais por mês e que hoje estão trabalhando ali tranquilamente das suas casas com esse tipo de resultado, aplicando o GPS do analista de licitação, né, os pilares ali do GPS do analista de licitação. Um outro obstáculo, tá? Por desconhecimento, acreditam que necessitam desse tipo de requisito, como ser advogado, como ser contador. E, gente, isso aqui não vai fazer a menor diferença na sua carreira, tá? Como eu disse, para escalar acima dos 10 mil, o que faz a diferença é você aplicar a metodologia, é você aplicar o GPS do analista de licitação. Então, não conhecer o GPS do analista master de licitação já vai te colocar num patamar dificilmente de alcançar acima dos 10 mil reais por mês, porque as chances são que se você tentar ir ali com a cara e a coragem, né, achando que vai aprender na marra, as chances são que você vai trabalhar muito e que você não vai ver os resultados. E aí, quando você perde tempo, você também perde dinheiro, você perde velocidade. Então, cada licitação que você deixa de ganhar, cada licitação que você não entra por falta de conhecimento, isso tudo é dinheiro perdido, tá? Então, se você está aqui, é porque realmente eu quero extrair o seu melhor. Eu acredito que você é comprometido para que eu possa extrair o seu melhor. E a partir de agora, então, se você permitir, a gente vai iniciar aqui já, daqui a pouco vai começar a semana, e você permitir que eu seja sua mentora, que eu pegue na sua mão e que a gente inicie aqui uma trajetória para você realmente ter resultados definitivos na sua carreira, tá?